Bendito seja Deus, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Queridos irmãos e amados companheiros em Cristo Jesus, vamos todos nós elevarmos o nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade bendita da vida. Vamos agradecer a Jesus por ser Ele o nosso companheiro de todas as horas, o caminho que todos nós estamos a trilhar, a verdade que estamos procurando conhecer, praticar e ensinar. Que seja Tu, Mestre querido, o pão que nos alimenta e nos sustenta em nossa jornada terrena. No livro Jesus no Lar, na lição 23, Mensageiros Distraídos, Neio Lúcio nos traz uma referência de alguns irmãos e companheiros que, recebendo a missão do seu Senhor, se perdem em discussões inúquas, em discussões improdutivas, esquecendo-lhes da tarefa que lhes foi confiada. E dentro da doutrina espírita, nós também, muitas vezes, encontramos estes irmãos e companheiros. Nem sempre uma divergência significa desunião. Se a verdade que as divergências ou discordâncias algumas vezes já comprometeram a união e principalmente entre pessoas e grupos, faz parte do nosso aprendizado. Somos espíritos, cada um dentro da sua individualidade, com a sua compreensão. O que nós não podemos é esquecer a obra que precisa continuar a sua jornada. Seria impossível a existência de um grupo humano, por menor que fosse ele, sem discordância e principalmente sem pensamentos. O que nós não podemos é levar isso para o campo da discórdia, do atrito, das discussões. A doutrina espírita, ela nos mostra a necessidade que todos temos de nos apoiar no Evangelho, de termos o Evangelho de Jesus não somente como uma referência, mas procurando praticá-lo dentro do nosso dia a dia. A figura emblemática que todos nós temos do feixe de varas que Jesus nos recomenda é bem esta situação. As varas, elas juntas, elas não podem ser quebradas, mas na sua individualidade, separadas, todas elas se tornam frágeis. E é isso que nós procuramos evitar. Sim, quando nós estamos em um grupo, quando nós estamos em um objetivo, nós temos que procurar servir ao Evangelho, tendo Jesus como referência de todos nós. Os chamados obsessores, os nossos irmãos que ainda transitam nas trevas da ignorância, eles são experts em desamarrar esses feixes de varas, para depois eles quebrarem uma a uma com a maior facilidade. E mesmo sabendo dessa verdade, não é difícil verificar a divisão que existe ainda no seio do movimento espírita. É mais do que natural que nem sempre todos estarão de acordo sobre o mesmo denominador comum. Pois não é esse o nosso sentido? Jesus, quando formou o seu colégio apostólico, ele não tinha ali, desde João, que era um adolescente, ainda um jovem que estava iniciando a sua vida física, e Pedro, que já na experiência da vida, dentro daquelas condições daquela época, já estava aí considerado para muitos na velhice. O que nós devemos definir são objetivos claros. O que nós temos que ver sempre é como levar o Evangelho, como levar a palavra de Jesus, como apresentar Deus a estes irmãos e a estes companheiros de jornada. Justamente por isso e pelo que nós observamos na vida cotidiana,
nós não cremos que seja necessário evitar aí qualquer divergência ou qualquer discussão. O que nós não podemos é esquecer a tarefa, é esquecer a nossa missão. Na lição Os Mensageiros Distraídos, que o Neio Lúcio nos apresentou, ele fala exatamente isso. O Senhor, tendo lá, né, entre os seus servos, uma região onde estava havendo ali uma epidemia, ele envia um grupo de trabalhadores com remédios, com medicamentos, com orientações. Mas assim que eles saem, eles começam. Um quer ir por um atalho, um quer ir pelos montes, outros querem ir pelo rio e acabam se dividindo. E aí, quando eles lá se encontram, todos eles acabam chegando junto. Ou seja, os caminhos que levavam eram sempre os mesmos. Só que já não tem mais ninguém para socorrer. Todos haviam sido sucumbidos pela doença. Todos haviam sido dizimados. É o que acontece hoje na maioria das casas espíritas. As pessoas, as autoridades, os administradores, os espíritas hoje se preocupam muito com o instrumento e esquecem a tarefa bendita do amor. Esquecem da recomendação do Cristo que nós devemos nos manter unidos. Então, quando nós apresentamos uma proposta, quando nós apresentamos um estudo, é preciso ver a viabilidade, é preciso que nós tomemos consciência do que isso representa para todos nós. A tarefa a ser cumprida, o objetivo a ser alcançado. Jesus deve ser sempre a nossa referência. Quando ele nos recomenda, quando Mateus nos assevera que Jesus disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo para nós: olha, eu sou o equilíbrio, eu sou a harmonia, tende aqui em mim. Então, nós temos as nossas individualidades, nós temos os nossos pensamentos, nós temos a nossa interpretação, mas nós precisamos deixar esse personalismo, nós precisamos deixar egoisticamente as nossas vontades e os nossos anseios em prol da coletividade. Nós temos que ver aquilo que é para o bem comum, aquilo que atende às necessidades dos nossos irmãos. Todos nós somos ferramentas, todos nós somos instrumentos, ainda que imperfeitos, ainda que nós estamos em reparação. É o buril, o trabalho, o servir é o buril. E qual é o nosso objetivo, então, nesse momento? O planeta está passando por um processo de transformação. O planeta vive hoje a sua recuperação, caminhando em direção ao mundo regenerador. E para isso se faz necessário que os nossos irmãos que ficaram retardatários, que os nossos irmãos que ainda trilham o caminho da ignorância, que os nossos irmãos que ainda se comprazem no mal, que os nossos irmãos que ainda estão aqui pensando que estão de férias, pensando que estão aqui em um resort, nós precisamos apresentar a eles esse Deus de amor, esse Deus de justiça, esse Deus de caridade, esse Deus que vem ao nosso encontro. Quando Jesus nos convidou a estar aqui, ele ofereceu a cada um de nós a oportunidade bendita. Jesus anula as nossas imperfeições. Jesus permite que cada um de nós possa contribuir exatamente naquilo que nós temos de melhor, naquilo que nós estamos aptos. E essas discussões, o que isso pode então levar? Serve exatamente para que nós possamos colocar na rota. É como trabalhar em grupo, como trabalhar em conjunto. O fato de não concordarmos com a opinião de companheiro neste ou naquele sentido, ou de não adotarmos a linha de pensamento de uma instituição, deve ser encarado
com a maior naturalidade por todos nós, mas não deve servir de motivo jamais para que nós mudemos a maneira de tratar e principalmente ou virar as costas a alguém. Não seria o caso de perguntar então, onde está o Evangelho? Onde está o nosso conhecimento? O que nós estamos fazendo com esses recursos e com esses mecanismos que chegam até nós? Como nós falamos, o Evangelho, que é humildade, que é somente amor, e fugir de um abraço sincero, fugir ou negar um aperto de mão a um companheiro simplesmente por causa de uma divergência, simplesmente por causa de um ponto de vista? Claro que não. É a incompreensão, o personalismo, o radicalismo humano em qualquer campo de pensamento, é isso que afasta, é isso que desagrega. Nós somos criaturas gregárias, nós precisamos desse contato. Não se pode praticar a caridade unicamente. Fechado, isolado, recluso, nós estamos muito mal. Eu estou assim porque assim eu não faço mal a ninguém. Tá, mas também não está fazendo o bem para ninguém. Nós precisamos conviver com as pessoas, nós precisamos interagir. É a oportunidade de trabalhar e de servir. Jesus sabia, ele conhecia os seus apóstolos, cada um ele sabia da potencialidade. Ele diz a Pedro, o mais velho deles, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha comunidade. Ele diz a João, quando já está no madeiro, quando ele está lá já crucificado, ele passa a responsabilidade a João, aquele garoto, aquele adolescente ainda. Filho, eis aí a tua mãe. Quando ele vai buscar, quando ele vai ali, receber Bartolomeu, ele fala, nunca vi tamanha fé em um homem desta região. Ou seja, Jesus sabe das imperfeições, Jesus conhece as dificuldades e as limitações de cada um, mas ele forma um grupo apostólico, ele forma um grupo onde ele vai direcionar, onde ele vai ensinar, onde ele vai educar. É preciso entender a grande diferença que existe entre ensinar e educar. Ensinar, basta que tenhamos conhecimento, basta que tenhamos a informação. Para educar, precisa ser, precisa praticar. E é isso que Jesus fazia. Por isso, a maioria dos evangelistas o trata como mestre, o trata como Senhor. E é essa a colocação que nós precisamos. Nós aqui somos hoje, abraçamos essa doutrina bendita, que é a doutrina dos Espíritos, essa doutrina consoladora, essa doutrina confortadora que tanta luz nos traz, exatamente buscando esta compreensão. Quando Paulo de Tarso diz, fora da caridade não há salvação, né? Quando Kardec diz, fora da caridade não há salvação, ele está fazendo uso do que Paulo de Tarso dizia. O que adianta eu ter amor, eu ter fé, eu ter resignação, eu ter compreensão, se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor? Mas afinal de contas, é Paulo, é Kardec, é Jesus quem disse? Paulo diz que pode ter tudo, se não tiver amor, ele nada terá. Kardec recomenda, fora da caridade não há salvação. Se Kardec tivesse dito, fora do espiritismo não há salvação, já teríamos discórdia, já teríamos discussão, já teríamos atrito. Não, ele diz fora da caridade, ele abrange a todos, porque a caridade não importa o credo, não importa a denominação religiosa, não importa a igreja ou o templo. A caridade não precisa de cor, de dinheiro, de condição monetária e muito menos de saúde. Um pensamento sincero, um pensamento de amor, um pensamento de compreensão, todos nós
conseguimos estar aí exatamente vivenciando o Evangelho. Então, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre aqui a sua obra acabada. É isso que nós devemos fazer sempre. Não nos encantarmos tanto. Autoridade, poder, tudo isso é transitório. Regalias, não. Nós não precisamos dessas coisas nesse momento de transição. Nós temos que nos preocupar com aquilo que é eterno, com aquilo que nos será útil no mundo espiritual. Os mensageiros distraídos da colocação da lição que o Neio Lúcio vem nos trazer têm exatamente esta recomendação. Porque a obra está ali, tem uma tarefa, tem uma missão, tem um compromisso, tem uma responsabilidade, mas nós nos encantamos muitas vezes, nossa, com o cargo, com a posição. Muitas vezes nós nos deixamos conduzir pela vaidade, muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com a crítica, mas aqueles que estão de fora, aqueles que estão caminhando ao nosso lado, os nossos amigos, os nossos companheiros, eles estão aí exatamente para nos corrigir, exatamente para nos mostrar a direção a seguir. E nós temos que ser gratos, porque são eles, é através dessa oportunidade, é através dessa corrigenda que nós mudamos a nossa rota e o rumo da nossa existência. Nós estamos todos no mesmo barco, o barco da vida. E todos nós estamos sujeitos às mesmas turbulências, às mesmas tempestades, às ondas muitas vezes que batem forte e que causam medo, receio e até mesmo temor. Mas nós temos um farol que nos guia, nós temos um farol que é a referência de onde nós devamos chegar. Esse farol, essa luz é Jesus. Jesus. Então, todos nós, se estamos no mesmo barco, temos todos que cuidar de todos. A tripulação, por ser mais experiente, a tripulação, por conhecer os fundamentos e os princípios de uma embarcação, neste momento a sua responsabilidade é maior. Mas eles precisam preparar ali as outras criaturas. Eles precisam ensinar e colocar todos à parte, todos para que possam desempenhar todas as funções. Pois no momento de necessidade, no momento em que um faltar, teremos sempre alguém para dar continuidade a esta obra. Portanto, queridos amigos, queridos irmãos e amados companheiros em Cristo Jesus, não sejamos distraídos, não entremos em discussões inúteis, mas vamos sempre procurar levar o alento, levar a paz, levar o conforto àqueles que aportam onde nós nos encontramos. Paulo de Tarso disse: eu lutei o bom combate. E nós, estamos também lutando o bom combate? Ele também disse: já não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Qual Cristo está vivendo em nós? Nós estamos vivendo para o Cristo e em Cristo? Será que nós teríamos condições hoje se Jesus se aproximasse de nós? Se Jesus viesse até nós? Será que nós olharíamos no olho? Será que quando Deus nos convocar e pedir a nós aí as informações a respeito daquilo que ele designou para cada um de nós, qual será a nossa reação? Qual será a nossa atitude? Será que nós vamos dizer: Senhor, dentro daquilo que se apresentou, dentro das minhas condições, eu fiz o melhor que pude? Ou nós vamos abaixar a cabeça envergonhados, simplesmente porque nos deixamos consumir pela vaidade, pela prepotência, pela arrogância que muitas vezes ainda domina o nosso ser.
Muitos de nós hoje já passamos da fase do instinto, já passamos da fase das sensações. Hoje nós já compreendemos o que é o sentimento. E se o ápice do sentimento é o amor, então Jesus, a manifestação divina do amor, vivendo aqui entre nós, Jesus, nosso guia e modelo, há de estar conosco, hoje, amanhã e sempre, iluminando, guiando-nos, alimentando-nos, corrigindo as nossas imperfeições, para que nós possamos trabalhar e servir, para que servindo possamos amar, para que amando possamos melhor servir. Graças a Deus e graças a Jesus.